o Dr. Bruno Pinotti, cardiologista, ritmologista. Esse aqui foi uma live surpresa aí que eu fiz para vocês, tô fazendo aí para vocês, tá? Muita gente aí tem me perguntado aí sobre uma metodologia, né, que eu tenho usado aí na emergência, no pronto-socorro, nas UTIs que eu trabalho, porque por ser ritmologista eu acabo recebendo muito eletrocardiograma e monitorização, e eu posto muito, e a pessoa pergunta assim: ué, como é que você faz para lidar com essas situações na emergência? Como é que você faz para sair de uma situação rápida assim? Você tem que detectar rapidamente um diagnóstico de um eletrocardiograma para você tomar a conduta correta, né? Senão, se você faz um diagnóstico incorreto, você acaba dali para frente, é uma cascata de tragédia, né? Você acaba aqui fazendo só coisa errada. Diagnosticou errado, vai conduzir errado. Então, eu acabei criando um método para conseguir decifrar rapidamente o que está acontecendo com esse paciente. Eu falei assim, eu preciso fazer um diagnóstico rápido, assertivo, desse paciente que está na emergência, seja pelo monitor, ou seja pelo eletrocardiograma. E aí eu falei assim, eu tenho que dar um jeito de resolver. E aí foi que eu criei esse método para tentar solucionar essa dor que muita gente tem quando lida de frente com um paciente com uma arritmia, seja uma brade quanto TAC arritmia, né? Pessoal entrando na live aí, prazer aí a todos, uma boa noite, tá? Isso aqui foi uma live surpresa aí que eu fiz. Vou começar a fazer mais lives aí, tem muita gente pedindo, às vezes para tirar alguma dúvida, às vezes para comentar alguma situação aí do dia a dia, né? E aí eu comecei, o pessoal da Emergência Papers está aí, um abração aí para vocês, Clebão entrando, Jean Herrero, isso aí, sejam muito bem-vindos, tá? E aí eu criei esse método aí que eu vou passar um pouco para vocês, né, aqui nessa live de hoje. E se tiverem qualquer dúvida, podem ficar à vontade aí para estar tirando a dúvida, para estarem perguntando. Boa noite, Jean Herrero, boa noite, prazer, seja muito bem-vindo. Então toda vez que a gente está diante, todo médico, eu acho que todo profissional de saúde já viveu uma cena assim. Eu estou lá no plantão, de repente o paciente descompensa e ele está monitorizado. E aí eu olho aquele monitor lá, está tudo irregular, está com uma frequência cardíaca super alta. E aí o que eu faço naquela situação? Ou eu consigo, ele está ali já, o aparelho de eletro está ali do lado da UTI, o aparelho ou da emergência, da sala vermelha, eu corro ali, faço um eletro, se ele não tiver instabilidade, né? Porque se ele tiver instável, aí eu tenho que confiar no monitor e fazer o meu ACLS bem feito. Inclusive nós podemos aí, vamos ter uma live programada para a gente fazer só sobre a CLS, o BLS e o ACLS, tá? E aí eu fiz o eletro naquele paciente, aí eu olhei aquele eletro, um eletro estranho, e aí você fala, caraca, eu achei que eu ia me dar melhor assim com esse eletro, mas não estou reconhecendo, isso aqui é grave ou não? Primeira coisa que passa na sua cabeça. E o paciente está ali, doutor, eu tô com uma palpitação aqui, sentindo o batimento bater forte aqui no pescoço, bater rápido, ou assim, bater lento. Doutor, meu batimento está fraco, está lento, eu estou pegando no pulso aqui, coloquei o dedo aqui, está baixo. Doutor, eu estou olhando no monitor aqui e estou vendo que minha frequência cardíaca está ali em torno de 40, em torno de 30, isso aí é normal, né? Então, nessa live de hoje eu vou estar aí mostrando para vocês, continuando a mostrar, o porquê que eu criei esse método, né? Que é um método aí mental, clínico, para a gente diferenciar as TAC, as bradiarritmias e tomar as condutas assertivas. É lógico que esse método ele vai ajudar a gente ali a dar o diagnóstico e ser assertivo ali na hora de tomar a conduta, mas a gente tem que lembrar que cada letrinha desse método, ela é uma aula, tá? Ela é uma aula, inclusive depois eu vou apresentar aí para vocês, quem tiver curiosidade, mas na live aqui hoje eu vou comentar aí rapidamente o porquê do método. E o método, gente, ele jamais substitui o julgamento clínico, tá bom? Jamais. O método a gente fez ali, a gente criou para priorizar o risco real do paciente e evitar erros que a gente acaba cometendo ali na emergência, né, na UTI, o paciente que está ali na nossa frente ali, né, e precisa de uma conduta mais assertiva. Só que ele vai complementar, ele vai organizar. A Ingrid entrou aí na live. A Júlia, meu amor, está aqui me assistindo também. Prazer, boa noite. Magno, boa noite, seja bem-vindo aí.
Então ele vai organizar e vai complementar o nosso tratamento, o nosso raciocínio clínico, tá? E aí, esse método ele chama BEAT por quê? Ele vem de 4 letras, né? É o B-E-A-T, tá? Por isso que ele chama BEAT. Então, 4 blocos mentais, cada letra dessa é uma aula. A gente tem depois aulas já para falar sobre cada letra dessa com mais detalhes e destrinchar cada uma delas. Não é a intenção da live de hoje, mas sim mostrar para vocês aí o geralzão do método, né? Então o B ele vem das bradicardias, as bradiarritmias. A letra E de extrasístoles. Às vezes você está lá, o paciente está fazendo muita extrasístole. Eu, como arritmologista, sou chamado muito aí na emergência, na UTI, para ver, o paciente está fazendo uma arritmia ali muito estranha, está com os batimentos muito irregulares, parece até uma fibrilação atrial. E é uma extrasístole que está deixando esse batimento irregular, né? E aí, o A, as anormalidades atriais, e aí a gente pode colocar o flutter atrial, a fibrilação atrial, a própria FA. Rose Muciato, boa noite, seja bem-vinda. Sebastiane, boa noite aí, pessoal que está assistindo aqui ao vivo. Lembrar só que a live vai ficar gravada, tá? Para depois quem quiser rever, ou para quem não viu ela agora. E o T de taquiarritmias, e eu já aproveitei essas taquiarritmias, a gente vai falar mais das ventriculares, né? Porque as atriais a gente vai falar na letra A, e alterações do segmento STT, né? Para lembrar aí das coronariopatias. Então esse método, vocês viram aí que quem prestou atenção, vocês viram que a gente vai conseguir diagnosticar a maior parte das intercorrências que acontece com o nosso paciente da parte cardiovascular ali, que tem a ver com o eletrocardiograma, tá? E lembrar sempre, uma coisa que eu sempre falo para os residentes, que eu falo para os meus alunos, eletronormal não exclui doença, tá? O julgamento clínico é muito importante. Se o paciente está com uma dor no peito ali de forte intensidade, irradiando ali para o braço esquerdo, irradiando para algum lugar, e você vai falar assim, não, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, eu fiz a eletro dele agora, tá normal. Então o julgamento clínico jamais, o eletro jamais vai substituir o julgamento clínico. Isso é muito importante vocês terem em mente também, tá? Então falando rapidamente aí de cada letrinha, né? O B das bradiarritmias, eu tenho que saber o quê? Essa bradiarritmia está comprometendo a minha perfusão? Está causando alguma instabilidade nesse paciente? Tá? E aí eu tenho 5 Ds da instabilidade, que eu como instrutor do ACLS, eu ensino lá para os alunos também, que está fazendo o curso de ACLS lá no Dante Pazanese comigo, que são os Ds de dor torácica, de espineia, né, que é a falta de ar. Tem gente aqui também que está assistindo aqui, pacientes e colegas que às vezes não tem muito hábito com esses termos. Então, D de dor torácica, de espineia, que é a falta de ar, diminuição da pressão, diminuição do nível de consciência e desmaio, tá? Então, dor torácica, dispneia, que é a falta de ar, diminuição da pressão, diminuição do nível de consciência e desmaio. Eu vejo se essa bradiarritmia, independente de qual seja, está causando alguma instabilidade. E se ela tiver, eu tenho que agir rápido. Eu não tenho tempo para ficar fosforilando ali em cima do eletro, né? E aí, no método BEAT, quando eu vou destrinchar letra a letra, e lá no próprio CLS, a gente fala certinho o que vai fazer com cada situação dessa, né? Deixa eu tomar uma aguinha aqui que a boca tá seca. Então, até porque nem toda frequência cardíaca vai causar uma instabilidade, nem toda frequência cardíaca baixa, né? O paciente, por exemplo, um atleta, ele pode chegar com 37, 38 de frequência ali, e tá estável, tá bem. Ele viu no relógio ali que a frequência estava baixa e acabou que passou ali no pronto-socorro para você dar uma avaliada nele, entenderam? Mas também pode ter aquele idoso que passou lá, toma beta-bloqueador, não está bem naquele momento, mas ficou meio grilado ali com a frequência cardíaca que estava baixa e passou ali para você ver. E aí ele é cheio de comorbidade, toma beta-bloqueador, já é um coronariopata e tem que tomar cuidado. Esse aí a gente tem que ter bom senso. E às vezes na emergência eu não preciso fazer nada, mas eu vou internar e investigar esse paciente com mais cautela, né? Então, a gente tem que avaliar sintoma, pressão, sinais de instabilidade e nível de consciência, né? Porque bradicardia sem repercussão hemodinâmica, ela não é uma emergência. Eu vou mais observar ou no máximo internar esse paciente para ver o que está acontecendo naquele momento, tá? Vamos lá, mais gente entrando aí, Regiane, Sebastiane, o Gilson, sejam bem-vindos aí, boa noite. A letra E de extrasístoles. A extrasístole é a pergunta-chave que eu tenho que fazer. Ela é um marcador de risco cardiovascular ou ela é apenas um achado no eletro ali?
Aí eu tenho que conhecer um pouquinho do histórico do nosso paciente, né? Se ele já tem alguma cardiopatia estrutural, se ele já tem uma disfunção ali cardiovascular, uma fração de ejeção reduzida. Eu tenho que saber já se ele já é um coronariopata, se essas extrasístoles elas são isoladas, são frequentes, se elas vêm pareadas ou não, porque a gente sabe que acima, a partir de 3 extrasístoles, eu já tenho o quê? Eu já tenho uma TV, né? De 3 extrasístoles para mais, eu já tenho uma taquicardia ventricular. E ataque ventricular aí já é um outro cenário clínico, né? Então o contexto em si importa mais até do que o traçado. Porque às vezes a pessoa fica ali preocupada em fazer uma mildarone, fazer um remédio ali para limpar aquelas extrasístoles ali do eletro, do monitor do paciente. Será que limpar vai resolver? Será que isso vai diminuir a mortalidade? Será que isso vai alterar alguma coisa? Eu não sei que se o paciente estiver com algum sintoma, né? Aquela extracístole pode estar causando algum sintoma, para aliviar sintoma talvez seja válido, então tem que tomar cuidado. E se o paciente estiver estável, você tem tempo para agir, para investigar, veja se tem algum distúrbio eletrolítico, veja o que ele já tem de base para estar formando aquela extrasístole. Então calma, não vai se apavorar não. A arritmia é uma coisa que a gente tem que ter a calma para avaliar ela, principalmente em cenário de estabilidade, né? Então a gente vai interpretar ela aí no contexto clínico dela e não no susto. Nossa, você está fazendo extrasístole, está irregular, o que eu faço agora? Calma. Muitas vezes gente experiente, tá? Gente experiente ali na UTI, na unidade de emergência, eu vejo ali se assustando e querendo que a ritmologista olhe lá o paciente para ontem, porque está fazendo muito extracístole. Então calma, não é bem assim, né? Vamos avaliar todo um contexto, né? E aí, continuando o A aí do método BIT, B, A, o A vem de anormalidades atriais. Eu chamei de anormalidades atriais para lembrar mais da fibrilação atrial, do flutter atrial, das arritmias, né, atriais, ataque atrial multifocal, que é mais comum em pneumopatas, né, descompensados, as próprias taquicardias atriais, né? E a pergunta-chave é o que? Quando eu vou avaliar as taquiarritmias atriais. O paciente está estável ou está instável, né? Está mexendo com a frequência ventricular? Aquela FA que está lá em cima, uma frequência, por exemplo, de 300, quanto que está descendo ali para o ventrículo? 80? Então é uma FA com frequência cardíaca normal? Ou é uma FA de baixa resposta ventricular? E aí não seria uma TAC, seria uma BRAD, né? Uma FA de baixa. Ou uma FA de alta, acima de 100, 120, 150 batimentos, né? Costumo falar para os residentes que a FA é uma arritmia que dificilmente ela descompensa um paciente. Ela por si só, a não ser que ele tenha alguma outra causa ali associada que está descompensando. Aí você não vai tratar a FA em si naquele momento, e sim a condição de base. Por exemplo, FA num paciente séptico. Ele está com um choque séptico. Você não vai querer cardioverter aquela FA. Você vai ter que tratar a condição séptica dele, senão você vai ficar dando choque naquele paciente e não vai resolver nada, não é? Tem que ver também a questão do risco tromboembólico, né? Se o paciente está estável principalmente, se já tem na condição de base uma FA. A gente vai usar aí agora pela diretriz do ESC, pela diretriz última diretriz de FA de 2025, o CHA-DSVA, né? Lembrar que o sexo feminino não pontua mais, e a gente vai ver se vai anticoagular aquele paciente ou não. Num cenário de instabilidade, eu já cardioverto, tá? Não tenho tempo para esperar. Num cenário de estabilidade, eu vou só controlar a frequência e não vou cardioverter, tá? Aí eu vou fazer um eco transesofágico, vou ver se esse paciente não tem um trombo para depois estar cardiovertendo aí com segurança. E posteriormente, talvez pensando numa ablação, tá? O Dr. Adson aí de Paula entrando, boa noite. Nayara Azevedo, minha aula aqui, boa noite. Sejam bem-vindos. Então, tenho que ver o que? Também em contexto clínico, cenário de instabilidade ou estabilidade, né? Então, a arritmia atrial é isso. Primeiro, tem que ver se ela está estabilizando o nosso paciente ou não. Porque se o paciente estiver estável, a gente só vai acompanhar e ver ali por que ele está com essa arritmia atrial. Se ele já não tinha, de repente ele já tinha uma FA, ficou séptico, fez um distúrbio eletrolítico, fez uma febre, está com dor, fez uma FA de alta. Mas não é que ele está com um ataque à arritmia que está descompensando ele. É que ele tem uma condição de base que fez aquela FA basal subir a frequência, né? Se o ritmo dele fosse sinusal, ele estaria aumentando a frequência do mesmo jeito, só que faria uma taquicardia sinusal. A Gigi Soares, boa noite aí, entrando na live também ao vivo. E aí, só para lembrar para quem está entrando aí, também vai ficar gravada, para quem quiser assistir depois, tá? E aí a letra T, né? No método BIT a gente termina com a letra T. Letra T, eu falo que é das taquiarritmias, mas como a gente já falou das atriais, agora a gente está pensando, agora a gente vai lembrar das ventriculares, que aí sim o buraco é mais embaixo, tem que tomar muito cuidado. Ataque ventricular, as taquicardias de QRS largo,
né? Se o paciente estiver instável, acabou. Taque instável é igual a choque, né? Você tem que chocar esse paciente, fazer uma cardioversão elétrica ou fazer aí uma desfibrilação, caso seja um ritmo de parada. Sempre eu falo que a gente cardioverte os vivos e desfibrila os mortos, ou seja, eu cardioverto os pacientes que têm uma instabilidade e eu desfibrilo os pacientes que estão em ritmo de parada, né? Que é a fibrilação ventricular e ataque ventricular sem pulso. Qual que é a diferença principal das duas? Apertar o botãozinho sincronizar ali na cardioversão, né? Que apertando o botãozinho sincronizar, eu vou evitar aquele fenômeno de R sobre T, de o choque cair no período refratário ali de repolarização e bagunçar mais ainda aquela arritmia. E quando eu vou falar especificamente de cada letra, com bem mais afins, com bem mais detalhes, eu explico isso com mais informações aí, tá? Agora é mais para dar uma geral para vocês, porque o assunto é muito extenso, muito grande, né? E T, gente, eu aproveito para falar também das alterações da onda T e do segmento ST. Então eu falo T de taque arritmias ventriculares e já faço um ganchinho ali para segmento ST e onda T. Aí eu vou lembrar de quem? Das coronariopatias, né? Da OCA, da oclusão coronariana aguda. Inclusive eu tive o prazer de participar da primeira meta-análise de oclusão coronariana aguda, que foi lá com o colega Dr. José de Alencar, lá no Dante Pazanese. Primeira meta-análise eu participei lá analisando os artigos lá sobre OCA. A gente viu que mais da metade dos pacientes que estavam ocluídos não tinham o tal do supra. Então cuidado, que o paciente pode não estar suprado e estar ocluído sim. E quando a gente vai vendo métodos mais acurados, os trabalhos vão aumentando, hoje a gente sabe que muito mais do que a metade dos pacientes podem não ter supra e estarem ocluídos, tá? Então tem que tomar muito cuidado para isso. E lembrar, gente, o eletro nunca anda sozinho, tá? O eletro sempre vem, ele sempre caminha junto com o quadro clínico do paciente. É aquela história do inverso também. O paciente está com uma dor torácica de forte intensidade, ele falou que teve uma palpitação, ele foi encontrado desmaiado em casa. Não é porque o eletro dele naquele momento está normal que você vai dar alta para ele. Você tem que avaliar com calma todo o contexto clínico. Está na dúvida interna esse paciente, avalia ele internado, né? Já estamos caminhando aí para a parte final da live, tá? Só fazer alguns exemplos práticos para vocês. O paciente, por exemplo, com uma frequência de 38, foi aquele cara que eu citei lá, que chegou lá para vocês. O doutor, fui lá olhar meu reloginho, estava 38 de frequência, eu fiquei assustado. É um cara de 25 anos de idade, atleta, corre todos os dias, está bem condicionado, está sinusal, tá? Lógico que você pode orientar ele a procurar um cardiologista, tudo, mas às vezes ali na emergência, se ele estiver estável, não tem nada a ser feito. Ao contrário daquela vozinha que chegou com uma frequência de 35, naquele momento ela está bem, mas ela é coronariopata, toma beta-bloqueador, toma um coron para uma arritmia, já teve 2 infartos, já teve um AVC, então, né, são contextos clínicos diferentes. Por isso que eu falei, o eletro nunca anda sozinho, né? Ele anda sempre com o contexto clínico, com o quadro clínico do paciente. Lembrar das extrasístoles, né? Aquele paciente que está com extrasístoles frequentes, paciente ansioso, por exemplo, uma crise de ansiedade pode fazer isso, né? Pode dar extrasístole. Extrasístole, eu falo que ela tem muito gatilho, tanto a extrasístole ventricular quanto a supraventricular. Tem os gatilhos que levam o paciente a ter extrasístole: cafeína, energético, estresse, insônia. Nós temos também a síndrome da apneia obstrutiva do sono, a hipopneia e a apneia obstrutiva do sono, tanto para a extrasístole quanto para a FA, que também está lá no método BIT. Olha lá quanta informação que a gente consegue tirar do método BIT, né? Aí eu tenho que ver o contexto do paciente, né? Se ele está sintomático, assintomático, se ele tem alguma disfunção ventricular ou não, que aí eu vou saber se ele de fato precisa de algum cuidado especial com aquela extrasístole. Naquele momento, naquele cenário de emergência eu estou falando, né? Posteriormente, eu como cardiologista, ritmologista, vou fazer um holter desse paciente, eu vou ver se esse paciente, quantas extrasístoles ele tem, dependendo da quantidade, do contexto clínico, dos sintomas, da disfunção, do que ele tem de base, a gente vai ver se ele vai precisar de tratamento medicamentoso ou até de uma possível ablação, por exemplo, né? Então, só para vocês lembrarem. Então, sempre lembrar, está estável ou está instável, sempre lembrar se é um cenário que eu preciso agir agora ou não, e o objetivo aqui não é ficar decorando o traçado, é alinhar o seu raciocínio clínico naquele momento que você precisa agir. Tenho que agir agora, eu posso pensar, fazer um eletro, tenho que agir com base no monitor. Eu costumo falar, a gente fala, né, a diretriz da American Heart traz isso pra gente, que é todo paciente com arritmia tem um mnemônico pra gente gravar também, que é o MOV, monitor, oximetria, acesso venoso, eletro, exame físico, estável e instável. A gente faz até um
uma puxada nesse E, eu falo que é um MOVE em vez de MOVE, porque monitor oximetria é acesso venoso, e o E, eu falo ao Francisco, boa noite Francisco, Dr. Francisco Barcelos aí, seja bem-vindo. Eu falo se esse paciente precisa de uma, se ele está estável ou instável através do exame físico, e lembrando daqueles 5Ds lá que eu vou caracterizar a estabilidade ou instabilidade do paciente, certo? Então, gente, eu costumo falar o seguinte, isso aqui é mais assim para direcionar vocês na emergência, tá? O método BIT não é para rotular o eletro, não é para você decorar, é para você ter segurança, porque quando você tem um método para avaliar um problema, isso você fica mais tranquilo. Pô, eu cheguei com uma arritmia, eu cheguei com algum sinal, sintoma cardiovascular, um paciente com sinal, sintoma cardiovascular ali, o que eu vou fazer agora? Aí a pessoa apavora, pronto, se o médico ali, que é a linha de frente ali, apavorou, toda a equipe vai apavorar e ninguém vai fazer nada, né? E aí a situação se complica. Então, ele é mais para reduzir a ansiedade aí do médico que está ali na linha de frente, que está ali na emergência, na terapia intensiva, né? E quem que é o maior beneficiado disso? O paciente, com certeza, né? Você também para proteger seu CRM, mas o paciente, com certeza. José, podemos sim, José, fazer uma parceria para avaliar os pacientes para TRH, podemos sim, com certeza. A gente conversa depois aí, pode mandar um direct lá para nós depois, tá? Maria Lúcia, seja bem-vinda. Braiamp, boa noite, sejam bem-vindos. A live também vai ficar gravada, tá, gente? Quem quiser, encaminha para os amigos aí, encaminha para os colegas. É um geralzão aqui que eu estou falando, uma dica do meu método para avaliar aí as arritmias e as demais emergências cardiovasculares que chegam aí para você atender. E eu queria encerrar assim a live falando, antes de passar aí para caso alguém tenha alguma dúvida, no plantão, quem tem método não entra em pânico, entra em ação. Essa é uma frase muito legal. No plantão, na emergência, na terapia intensiva, tá? Eu tenho aí pelo menos 13 anos de pronto-socorro, no plantão em UTI, unidade coronariana, trabalho com arritmias, sou instrutor do ACLS, então eu lido com isso, né? Então eu falo, quando você tem um método de avaliação de um problema, de uma dor sua ali, você não tem pânico, você tem ação, porque eu sei que se eu aplicar aquele método, eu vou estar resolvendo o meu problema, pelo menos provisoriamente ali. Lógico que tem coisas que você não vai conseguir resolver na emergência, você vai ter que chamar um especialista para resolver posteriormente, mas pelo menos tirar aquele paciente daquela situação de emergência, você tem que tirar, né? Até porque 3 horas da manhã, seu plantão tá lá, só tá você ali, e aí, o que você vai fazer, né? Então tem que ter um método. Então eu criei esse método BIT por conta disso, tá? Eu tenho o meu curso de eletrocardiograma, que entra o que se chama ECG BIT, do zero ao domínio do plantão, tá? Eu vou ensinar para vocês tudo do básico ao avançado do eletro, e eu coloco esse método BIT porque eu coloquei esse método BIT para tentar sanar essa dor que as pessoas têm, de lidar com o eletro ali na emergência, apavorar e não saber o que fazer, e ficar desesperado, pelo amor de Deus, o que eu faço? É uma extrasístole, é uma FA. Tem gente que às vezes fica tão nervoso que não sabe nem se é uma brade ou um ataque. Já aconteceu várias vezes. Que medicação que eu faço? Teve gente querendo fazer atropina para um ataque a arritmias, entendeu? Sendo que é para uma brade, né? Quem é da área da saúde aí que está acompanhando sabe. A Gi falou, por isso a importância de ter uma equipe alinhada e atualizada. Isso aí, Gi. Por isso que é importante tá sempre estudando, se atualizando, né? E é por isso que eu, como cardiologista, ritmologista e instrutor de um curso de emergências, né? Que é o curso aí do ACLS, que eu faço lá no Dante Pazanese, eu acabei criando esse método aí para ajudar o médico, o recém-formado, o plantonista, o profissional de saúde que está ali, que vai ter o primeiro contato com esse paciente. Tá bom? Renan Montaner, boa noite, Renan, seja bem-vindo aí também na nossa live. Então, pessoal, assim, era isso que eu queria falar mais para vocês hoje, tá? Esse bate-papo aí, mostrar o meu método BIT, ele funciona, eu aplico, eu dei alguns exemplos para vocês aí, eu ensino, e cada letrinha dessa dá pra gente desbravar e fazer vários comentários e destrinchar, costumo falar essa palavra, destrinchar cada letra dessa, desde os diagnósticos diferenciais ali para cada uma, até para posterior conduta que eu vou tomar ali diante de cada diagnóstico que eu fizer. Até porque se você erra o diagnóstico, é uma cascata de tragédia, você vai errar tudo ali para frente, né?
Então a conduta vai ser errada também. Se você não tem um diagnóstico assertivo, sua conduta provavelmente não vai ser assertiva também, né? E encerrar novamente, reforçar essa frase que é: no plantão, quem tem método não entra em pânico, entra em ação. Você vai saber perfeitamente o que fazer com esse paciente. Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida aí, pode perguntar. Quem está ao vivo aí, quem não tiver ao vivo, que assistir a live depois, pode deixar aqui nos comentários, tá? Pode colocar lá no comentário, pode ficar à vontade para perguntar. E para quem está chegando agora, eu tinha falado que eu tenho, né, um curso de eletrocardiograma que se chama ECG BIT, do zero ao domínio do plantão, que ele vai desde o básico ao avançado, e ele leva esse nome justamente aí pelo meu método, minha metodologia BIT, que é para avaliar as principais intercorrências, as principais emergências cardiovasculares, desde as arritmias até as coronariopatias que chegam ali para o nosso paciente, para a gente atender na emergência. Então, para ajudar você a perder o medo de atender as arritmias, de atender as emergências cardiovasculares, que eu sei que é um grande medo que a pessoa que está ali de frente do paciente tem. Quando não é trauma, né? Quando não é acidente, é emergência cardiovascular, é arritmia, é infarto, é o que assusta as pessoas que estão ali na linha de frente.